Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou o Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui falamos sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil, que é o nosso tema de hoje. Gestão ágil na prática, quando cliente e time jogam juntos. E para conversar com a gente aqui hoje, nós recebemos Daniel Sanches, que é supervisor de sistemas de RH e trânsito. Muito prazer ter você aqui hoje, Daniel. Obrigado, Lorenzini. É um prazer estar aqui hoje, tentar contribuir um pouco com esses tantos assuntos relevantes desse podcast, com um pouquinho da nossa experiência. Fernanda aí, que a gente trabalha tanto tempo junto. Legal. Acho que vai ser um bate-papo legal e eu espero que possa contribuir com quem está assistindo. Com certeza vai. Também nossa outra convidada aqui é a Fernanda Coutinho, gerente do Ceares, da CGE. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Fernanda. Obrigada, Luciano. Prazer estar aqui com vocês, né? Espero contar um pouquinho dessa nossa atuação junto com sistemas de RH, né? De folha de pagamento. E estamos aí para demonstrar um pouquinho do nosso dia a dia. Maravilha. Vamos contextualizar para quem está nos vendo. Nós estamos falando de gestão de desenvolvimento de software, né? Nós temos aqui o gerente de sistemas, nós temos aqui a Fernanda como cliente nesse ponto, né? Do lado da CGE. Explica para a gente, Fernanda, Daniel, fica à vontade, o que é exatamente a área de negócio, o que é a gerência do Ceares, o que vocês trabalham, quais sistemas que estão rodando lá, que a gente dá o suporte para a gente poder entrar no assunto da gestão. Bom, eu trabalho na CGE, né, na gerência do Ceares, né, que faz gestão de sistemas de RH e folha de pagamento, né? Então, a gente hoje tem o Ceares como sistema, a gente tem o Portal do Servidor, que é um sistema que busca informações do Ceares. Uso bastante esse. A gente tem o E-Social, né, que é um sistema que busca informações também do sistema de folha de pagamento, né, de pessoal para envio de dados para o governo federal. E assim, e aí a gente trata desses sistemas relacionados à gestão de pessoas. Entendi, tem todo um ecossistema em volta ali. Né? Isso, são vários sistemas que tratam do RH do Estado, né? Legal. E que são sistemas que não só tratam da vida funcional do servidor e da parte de pagamento, da parte operacional, como eles servem de base para vários outros sistemas corporativos de uso do servidor. A gente tem o organograma que puxa toda a estrutura de governo, a estrutura de setores do governo e os responsáveis por esses setores do sistema de RH. O eDocs que puxa os papéis desses servidores e se eles estão ativos ou não, do acesso cidadão, que também vem do sistema de RH. Então, hoje a gente tem uma integração muito grande entre vários desses sistemas que estão conectados direto aos sistemas de RH. Legal. Vamos resgatar o histórico, que eu acho interessante. Né? Nós estamos falando de um momento que vocês atuam muito perto na gestão do software, mas imagino que há um tempo atrás isso devia ser uma forma menos estruturada. Como é que era isso no começo desse processo de evolução e melhoria da gestão de sistemas? Então, até há um tempo atrás, a gente trabalhava muito com foco em atendimento de demandas, né? Assim, tecnicamente falando, a equipe técnica trabalhava com receber demanda e tentar atender o mais rápido possível. A gente não tinha uma visão, uma análise, uma valoração dessas demandas para entender no que essas demandas podiam se transformar ou o impacto que elas poderiam ter. E a gente recebia demanda de todos os lugares, todos os órgãos do Estado que usavam os sistemas de RH e folha, qualquer um desses sistemas, mandavam demanda para a gente. Entendi. Então ele é usado por vários órgãos, não é só a CGE que usa. Não, hoje tem mais de 50 órgãos, né, do governo estadual, né, do Poder Executivo, que usam esses sistemas para a gestão de pessoas e folha de pagamento. Então, a gente tem as autarquias, né, ADERES, PRODEST, FAMES, FAPES, tem as secretarias, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Fazenda. Então, todos esses órgãos
usam o mesmo sistema. Uhum. Então, quando o Daniel fala aí que ele recebia demanda de todos os órgãos, né? Porque eram esses diversos órgãos aí que demandavam o Prodeste para Entendi. gerar dados, para fazer uma melhoria que foi publicada. E Então, procuravam diretamente o Prodeste. Entendi. procuravam diretamente o Prodeste para fazer essas melhorias no sistema. Entendi. A Segera, ela tinha o papel de gestora do sistema, mas na prática isso acabava não acontecendo. Isso gerava uma série de problemas, porque a gente tinha muitas demandas para atender de todos os lados. A gente tinha demandas do gestor principal, que era a CGE, que a gente não conseguia atender ela, porque a gente atendia demandas de todos os lados, que ela não tinha visão. Entendi. E a gente ficava o tempo todo tentando atender todo mundo e no fim das contas não conseguia ter um retrato de que atendia ninguém da melhor forma, né? Certo. E aí Acabava. eram demandas bem picadinhas, assim, não? Então, o CEDU pedia uma demanda para atender a necessidade deles. A CESA fazia, talvez, né, a mesma demanda para atender a mesma necessidade, né? Então, por muitas vezes, a gente tinha uma multiplicação de demandas. Sim, entendi. Sem essa... Uma triagem inicial conseguiria Isso, uma filtrar melhor, análise né? inicial que era feita nas demandas, né? Entendi. E isso começou a mudar em que ano isso começou a andar, a ficar mais nos trilhos? Então, a primeira tentativa que a gente fez, isso até antes de eu assumir essa gestão, foi começar a pensar em priorização. Certo. Ainda nesse retrato de vários... Foi aí que, na verdade, o problema de ter vários demandantes começou a ficar mais... evidente, né? A CGE era quinzenalmente, né? Se reunia reuniões quinzenais com a gerência do desenvolvimento lá da Prodeste, definia uma prioridade, demandas prioritárias para aquela quinzena. E no final daquela quinzena a gente não conseguia, a equipe não conseguia cumprir aquelas prioridades porque vinham uma série de outras. Entendi. Aí você tinha um conjunto, assim, né, de mais de 1.000 demandas. Nossa. Né? Um backlog enorme. Realmente. Enorme, que aí a gente tinha que encaixar numa quinzena, sei lá, 10. Sim, né? Porque era o que era possível fazer, né, com os profissionais quantidade de profissionais que a gente tinha nesse período de tempo, né? E eram as demandas que a CGE tinha, não era nem os outros órgãos Não, ainda. isso dentro do universo que estava lá, das 1.000 demandas de CGE e todos os outros órgãos que demandavam. Legal. Né? Então, a gente sentava, né, com a CGE e o Prodeste, né, para priorizar, beleza, então o que a gente vai priorizar dentro dessas demandas aqui para a próxima quinzena. Certo. Então, era priorizado. E aí, na outra quinzena, a gente sentava e via, dessas 10 aqui que a gente definiu, a gente não conseguiu, porque veio outra de paraquedas que teve prioridade maior, né? Enfim, a gente via que, na maioria das vezes, essa priorização não estava funcionando a contento. Não estava sendo efetivo e acabou perdendo mesmo até credibilidade. No processo, né? O pessoal até... Fora que era muito arcaico, né? A gente era uma planilhinha no papel mesmo. A gente sentava lá com o gerente, vamos colocar essas 10 aqui. Sinalizava, esse daqui fulano vai fazer, esse daqui o ciclano vai fazer. Vamos distribuindo e beleza, fechamos a quinzena. Né? Aí na outra semana voltava com a outra planilhinha. Bem arcaico, né? Então, acabou não surtindo muito efeito. Era um fluxo que imaginava que o mundo era perfeito, né? E não estava preparado para a realidade. Para a realidade. Entendi. E quando que começou essa virada? Como que as coisas começaram a estruturar? Qual foi o próximo passo? Então, aí depois disso, a gente continuou sentindo que, independente da priorização, e isso aí começou até com... Acho que foi um desabafo até da Fernanda, a gente conversando, que a sensação era que a gente trabalhava muito, mas tinha essa sensação de que não entregava nada. Assim, a gente trabalhava muito, mas
você não tinha nada de novo acontecendo, não tinha nada sendo acrescentado, né? Nada muito visível, assim. Muito, parecia que estava sempre a mesma coisa e todo mundo estava sempre trabalhando muito. Sim. E que ela não tinha uma visão do que os outros órgãos pediam, do que acontecia, né? Que talvez a gente precisava começar a analisar, mudar a visão. A gente pensou que talvez fosse a hora de começar a mudar a visão das demandas, menos em quantidade, em receber a demanda e resolver o mais rápido possível, e começar a pegar cada demanda dessas e realmente começar a analisar do porquê que ela existe e o que ela vai trazer de valor. O que ela vai acrescentar e se ela vai acrescentar alguma coisa realmente da forma que ela existe, né? Fernanda, nessa época, vocês ainda estavam recebendo muitas chamadas direto no Prodeste ou nessa hora foi quando vocês começaram a centralizar a coisa? Aí nesse momento que eu lembro assim, né, a gente tinha um sistema, né, e inicialmente a gente só tinha acesso aos chamados que a CGER abria no sistema, né? Um sistema de SA, né, de chamado normal. O sistema de Certo, chamado, a gente só tinha visão dos chamados que a gente abria. Certo. Então, assim, eu não tinha visão do universo de chamados, né? E eu, assim, a gente conversando, quem é o gestor do sistema precisa ter visão, né, do todo, né? Para até poder organizar melhor as demandas, agrupar demandas semelhantes, né? E talvez pedir uma implementação de uma melhoria para que esse tipo de chamado não venha recorrente, venha diversas formas, né? Então, aí, nesse momento, a gente conseguiu um acesso mais amplo. Que Legal. a gente conseguiu ter visão de todos os chamados. Não só o da CGER, mas de todos. Mas, mesmo assim, a gente tinha 1000 chamados para resolver, né? Então, aí, a gente, num movimento conjunto, né? Eu acho que foi a CGER forçando, né? Instituindo o modelo de gestão que hoje a gente tem. Na verdade, já tinha, mas não estava tão instituído, né, formalizado, né? A gente demonstrou a importância desse modelo de gestão para os órgãos usuários. E aí esse modelo de gestão faz com que as demandas desses sistemas sejam direcionadas para a CGE. Sim. A CGE faz uma triagem, faz uma pré-análise dessa demanda. E se houver realmente a necessidade, a gente encaminha para o Prodeste, né, com uma documentação um pouco mais rica do que normalmente vem do órgão usuário, né? A gente encaminha para o Prodeste e aí tem a priorização. Entendi. Vocês começaram a subir o papel de Product Owner mesmo, de tomar conta do produto e a parte técnica com o Prodeste. Isso até de forma inconsciente, porque até o momento a gente nem tinha pensado em nada de agilidade, método ágil. Foi realmente uma necessidade que surgiu de que a gente tenha alguém para analisar aquela demanda com um olhar de negócio, olhar de necessidade e valor para o negócio, né? O que aquilo representa dentro da gestão do negócio e colocar aquilo numa fila. Falar só, isso aqui eu acho muito legal, mas eu tenho algumas outras demandas que vai trazer muito mais valor para a gestão de RH nesse momento e para os servidores do que essa aqui. Então, a gente vai ter que organizar e até dela entender e analisar que algumas demandas, na verdade, nem precisariam existir, que ela só precisaria, talvez, fazer uma nova capacitação para os servidores. Uma nova orientação. Uma nova orientação, porque algumas demandas estavam sendo de utilização equivocada do sistema. Que talvez aquilo ela poderia começar um circuito de capacitações com alguns órgãos para que aquela demanda deixasse de existir. Entendi. Isso aí começou a gerar demandas diferentes. Acho que foi o primeiro passo, né? E aí, paralelo, vocês fizeram o bloqueio do sistema. Sim, para que ninguém mais abria chamado, a não ser a CGER, né? Claro que tem um período lá como a gente fala de folha de pagamento, né? Tem como as autarquias, né? Os órgãos da administração indireta têm a execução da folha própria.
eles têm um período em que eles conseguem consultar direto ao Prodeste para ajuste de um caso pontual, Entendi. né, e que precisa ser corrigido com urgência. Sim, é um caso bem específico. Bem que precisa- específico, de que erro eles têm mesmo, esse, né? que eles têm essa abertura, né? Mas fora isso, Uhum. fechou a porteira lá no Prodeste e aí obrigou esses órgãos, né? Obrigou esse fechamento, obrigou os órgãos a seguir o fluxo, né? Sim. Do modelo de gestão adotado. E como é que foi nesse momento lá com vocês? Não, até hoje a gente É. tem Foi muita resistência, imagina. Até hoje a gente tem reclamação. Por que eu não posso falar com o Prodeste? Eu falei, não é que você não pode falar com o Prodeste, né? Uhum. A gente adotou esse modelo de gestão para poder organizar e poder te atender melhor, né? Sim. Então, a gente passa esse momento de convencimento com o usuário da importância de seguir esse modelo de gestão. Sim, excelente. E depois que fechou isso, como é que isso foi organizado internamente? Você usou algum tipo, Daniel, você usou algum tipo de framework ágil, alguma coisa do mercado? Foi sentindo feeling, foi pegando ideias? Como é que foi Então, isso? depois que a gente começou a fazer esse filtro, né? E as demandas começaram a passar todas pela CGE, a gente ainda continuou tendo alguns problemas de visualização do que estava acontecendo, né? Ver o acompanhamento das coisas. Foi aí que a gente começou a tentar algumas coisas novas. A gente começou a tentar usar alguns frameworks, não um framework em si, mas pegar algumas práticas interessantes para a gente tentar melhorar o nosso fluxo, né? Então a gente começou a pegar algumas práticas do Scrum, que é o que parecia para a gente naquele momento mais aderente, porque a gente já tinha a figura do dono de produto, a gente já estava tentando trabalhar em ciclos quinzenais, a gente já estava com aquela visão de valor agregado e de tentar se manter um objetivo a ser cumprido. Entendi. Então a gente começou a ter essas conversas sobre essas práticas usando a ferramenta Entendi. do Azure DevOps que a Prodeste já tinha. Ah, entendi. Então, se eu entendi bem, o que vocês já tinham empiricamente casou com o framework Scrum de uma certa forma, e vocês abandonaram aquele sistema de Service Desk e Help Desk e começaram a usar o Azure DevOps. Exatamente. Entendi. Inicialmente, ao mesmo tempo. Né? Sim, foi Tinha- a ferramenta tinha mais a metodologia. o chamado, mas Tá, hoje a gente já está num nível em que nem tem chamado mais. entendi. Acho que Aí- pelo hábito você abriu o chamado e vocês transportavam para o Azure Exatamente, DevOps. Entendi. exatamente. Foi o passo inicial, né? Uhum. Porque a gente ainda tinha um pouco de receio de perder ainda tinha aquela visão de que o chamado era o controle, O né? chamado era mais importante, porque tem entrada, tem saída, tem, né? E os Esse registros, tipo né? também tem no Registro. Jira, no DevOps, mas Sim. lá ainda, entendi, já Mas tinha essa cultura, né? Foi a primeira né? mudança, né? Até para as equipes, né? Então a gente começou a desenhar um fluxo inicial, Uhum. definir quem ia fazer o quê, as equipes começou a conversar com as equipes sobre como a gente ia trabalhar, né? Como é que esse fluxo ia acontecer. E assim, a gente começou a usar. Perfeito. Foi nessa hora que a Fernanda começou a usar o DevOps e começar a ver Já as coisas. Como é que foi esse momento? Então, eu lembro que a gente fez, assim, né, primeiro uma reunião, Daniel e eu, para a gente entender a ferramenta, né, para ver se fazia sentido aquela ferramenta, usar essa ferramenta, né, se o pessoal, como seria a aderência do uso da ferramenta para o pessoal, né, porque como a gente tinha, a proposta, a gente tinha atividades dentro da ferramenta, se o pessoal ia aderir a fazer esse movimento. Então, primeiro teve essa conversa, nós dois, depois a gente ampliou essa conversa para as equipes, né? Tanto o time lá do Prodeste como o time lá da CGE foram envolvidos. E assim, claro que não foi aceito na primeira... A resistência para tudo, né? No primeiro Sempre assim. momento, né? Mas hoje em dia eu acredito que a gente tem uma aceitação muito grande em cima dessa nova ferramenta. Legal. É porque nesse momento a gente, apesar de serem duas equipes separadas, né?
elas passariam a fazer parte do mesmo fluxo. É como se as duas fossem trabalhar realmente juntas. Eu Sim. passo a bola para lá e fico esperando a sua ação para eu poder continuar. Não tinha mais essa fronteira organizacional, Não né? tinha mais Acabou essa virando um time fronteira de só. você Isso aí. abrir um chamado e estou esperando você finalizar o chamado e você bota o chamado pendência do cliente e fica me esperando responder e o chamado não, é um fluxo. Enquanto todo mundo não fizer a sua parte, o fluxo não está encerrado. E todo mundo é responsável por aquele fluxo, né? Sim. E aí, nesse momento, a gente acabou tendo realmente, né, essa visão do todo. Para mim, foi fantástico. A gente conseguiu ver na ferramenta uma forma muito clara, transparente, Legal. de como tá o andamento das demandas. Em que situação tá, com qual técnico tá lá e qual técnico aqui Sim. tá envolvido, né? A gente tem discussões dentro do chamado, então eu não preciso chamar o técnico e falar, fulano, como é que tá essa demanda? Você já conversa pelo próprio... A gente voz, tem né? uma discussão dentro do próprio chamado, então a gente sabe, além de saber o status que ela está, né, porque sinaliza a ferramenta, a gente consegue saber o que foi discutido daquela demanda entre os técnicos, Sim. né, o que foi decidido, né, a documentação está lá, então a gente não precisa, talvez, né, em algumas situações, não precisa nem chamar o técnico para saber o detalhe daquela demanda. A gente tenta priorizar toda a conversa por ali, justamente por ter essa facilidade. Né? Qualquer um poder entrar e acompanhar o que aconteceu daquela demanda do início até o final. Né? Legal. Então, é como se fosse um bate-papo mesmo. Entendi. Essa estrutura baseada em Scrum funciona até hoje? Quinzenal, direitinho? Foi mudando ao longo do tempo Não. isso? A gente descobriu que mesmo centralizando os chamados, né, na CGE, e era muito difícil a gente ter aquela previsibilidade quinzenal. Porque o fluxo das demandas de RH, muitas vezes elas chegam já com prazo, às vezes são demandas que é um decreto que foi publicado, Legal, né? é uma coisa que chega agora e que às vezes a gente consegue saber com um pouco de antecedência e às vezes infelizmente não, e que a gente precisa atuar rápido. Então toma frente, né? Então era muito difícil a gente ter esse trabalho por sprint juntando projetos e sustentação. Então a gente acabou migrando um pouco a forma de trabalhar e hoje a gente trabalha com um fluxo um pouco mais solto, mais um pouco parecido com o Kanban, em que o foco é a gente atender as demandas, manter as demandas priorizadas, né? A Fernanda tenta manter sempre as demandas em ordem de prioridade e a gente tentar fazer com que o fluxo de atendimento daquelas demandas seja o melhor possível. Entendi. Então virou mais uma linha de produção, né? Virou mais uma linha de Tem um funil de produção. entrada, vai pegando. A não ser que surja algum projeto muito específico, muito grande, que demande uma atenção e um controle maior, aí a gente senta para discutir o formato. E justificaria um planejamento, de Planejamento outra mais forma. um ponto de controle quinzenal, por exemplo. Entendi. A gente não chega nem a tratar como sprint, a gente pega um ponto de controle. E geralmente, como a nossa comunicação hoje ela é mais fluida, né? Então é muito mais fácil fazer esse controle, né? Eu acho que assim, a comunicação, como o Daniel falou aí, né? A comunicação fluida, eu acho que é um ponto crítico, né? De sucesso dessa interação que vocês têm. Desse conjunto, né? Porque assim, a comunicação nossa é diária. Legal. Né? Então, assim, a gente não consegue manter uma reunião quinzenal. Nem mensal, talvez. Então, assim, tem dia que eu falo, não com o Daniel, porque o Daniel tem 2 coordenadores, tem o Fernando e a Dani, né, que são responsáveis, cada um por sua área, a de folha e a área de RH. Então, a gente fala muito com os coordenadores, né, e o Fernando, a gente consegue falar, precisa falar com ele
diariamente. Certo. Né? A Dani, o pessoal da Folha, até por conta da característica da folha, que são folhas mensais, né? A gente consegue manter uma reunião de planejamento para a próxima folha um pouco mais espaçada, mas com outro time são movimentos, comunicações diariamente. Sim. O do RH é demanda o tempo todo. Demanda mais. O da Folha você tem aquele alvo mensal para fazer, né? Folha de pagamento. Atender. Entendi. E como é que você, na prática, tem usado o Azure DevOps no dia a dia? Como é que você trabalha? Como é que está organizado? Com raias? Como é que funciona? Já que faz estilo Kanban, né? O Daniel pode contribuir também, né? Porque foi a idealização dele junto com essas raias, né? Mas hoje a gente tem a equipe lá da CGE, né? Cerca de 12 pessoas que abrem as demandas, recebem as demandas dos usuários, né? Abre essas demandas no funil, né? Um card no funil. E aí eu priorizo, né? Então, centralizo em mim essa prioridade, a priorização, mantendo no topo as demandas mais prioritárias, né? E aí a equipe do Prodeste faz o refinamento, que tem mais uma coluna de refinamento. Legal. Que é fazer uma avaliação prévia, né? Fazer uma avaliação prévia naquela demanda para saber se realmente ela está em condições de ser atendida, se ela precisa de mais informações, porque a gente tenta começar a fazer a demanda quando a gente já tem informação suficiente para saber o que fazer. Isso é importantíssimo. Para a gente não começar a descobrir no início que a gente precisa de muito mais informação e aquela demanda ficar agarrada. Então, óbvio que isso acaba acontecendo eventualmente, mas a gente tenta reduzir ao máximo fazendo esse refinamento. E às vezes aquela demanda a gente pode descobrir que ela nem é um problema. Pode ser um problema de configuração, às vezes uma dúvida a gente recategoriza como um suporte técnico, alguma coisa assim. E tem essa parte do refinamento. E o Prodeste faz o refinamento. Então, a primeira atividade é nossa, lá da nossa equipe, que é incluir o card no funil. Aí, a segunda etapa já é do Prodeste, que pega do funil e faz o refinamento. Perfeito. Aí, depois que está refinado, fica pronto para entrar no planejamento. Aí de execução efetiva lá. De desenvolvimento. Legal. Aí tem uma coluna lá daquelas que já foram refinadas. E aí, com base nisso, eu posso fazer uma nova priorização. Daquelas que estão refinadas, quais são as prioritárias. Então, eu posso fazer uma nova priorização dentre aquelas. Ela já consegue ter um pouco mais de noção do que vai ser necessário para resolver aquele problema. O escopo ficou bem mais claro na linha. Porque às vezes ela pode achar que é uma coisa simples, mas durante o refinamento pode se descobrir que vai dar muito trabalho para fazer. Então, é uma oportunidade dela reavaliar e falar assim, talvez a gente possa deixar isso um pouco para depois e resolver essa outra demanda aqui, que ela é mais simples e vai ter um impacto maior no sistema, né? Então, é uma segunda oportunidade de priorização. Aí depois vem a questão do planejamento mesmo, o desenvolvimento, né? Quando a gente vê em execução o que está sendo realmente tratado, né? Efetivamente tratado. Aí depois que foi executado, o pessoal do Prodeste joga para a gente homologar, que é uma outra coluninha, e a gente sabe daquelas demandas o que a gente pode atuar na homologação. Homologando, a gente lá da CGE passa para uma outra coluna, o CARD, né? Falando que está pronto para publicar em produção. Então, a fase de homologação, vocês são comunicados, vocês entram, vocês testam, vê que é isso? Toda a movimentação do CARD, toda a comunicação do CARD, né, os técnicos envolvidos, ou até eu, às vezes Daniel, né, quem merece ser comunicado daquela ação é mencionada no CARD, né, e aí essa menção envia um e-mail para as pessoas comunicando daquela situação. Então, a gente sabe que está pronto para homologar, a gente sabe que está acontecendo algum problema naquela demanda, né? Se houver essa menção lá no CARD. Se houve algum erro durante a homologação, fica tudo registrado ali, a pessoa responde qual erro que aconteceu, e aí menciona o analista que desenvolveu, e ele já recebe e atua em cima, e dali mesmo ele comunica,
já fiz o acerto, verifica novamente e a discussão fica toda ali. A comunicação é toda assíncrona, né? É Você toda... vai marcando, a pessoa vai recebendo, Isso, notificando, vai fazendo. Exatamente. Agora, em tempos de home office, então, o trabalho assíncrono ainda fica muito mais evidente nesses momentos, né? Não precisa ficar ligando para as pessoas, isso é muito importante. E é muito interessante porque como a ferramenta, né, o Azure DevOps, ele não usa o e-mail de forma banalizada, né? Ele não fica te mandando e-mail, a não ser que você peça para acompanhar cada detalhe daquela demanda, ele não te manda e-mail à toa. Então, quando as pessoas recebem um e-mail vindo da ferramenta, endereçada para ela já sabe, ó, tem alguém falando de mim. Eu fui citado por algum motivo, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Então, ou alguém passou a bola para ela, ou alguém perguntou alguma coisa. Então, não tem mais aquela coisa que a gente tinha, porque quando as ferramentas mandam e-mail o tempo todo, sim, a gente automaticamente já cria uma regrinha para jogar para o lixo. Para lixeira, eu não queria falar assim. Para jogar para a lixeira, para uma pastinha reservada, e a gente deixa para olhar na ferramenta depois. E acaba que não olha nunca. E não olha nunca. Sim. Como a gente não recebe, só recebe e-mails lá quando realmente são relevantes, as pessoas realmente olham e já clica com o link direto, já cai dentro da demanda para poder responder. Então, assim, a comunicação normalmente flui. E se a pessoa não responder por algum motivo, aí a gente usa outros métodos. Aí manda um WhatsApp, liga, por aí vai. Normalmente tudo se resolve ali. Se não for necessário, o pessoal combina uma conferência, uma ligação, mas normalmente as coisas têm funcionado bem. Quando o diálogo não está fluindo na escrita, a gente parte para uma comunicação mais efetiva. Fora que a gente, por exemplo, para mim lá, eu fico com a ferramenta aberta no meu computador, né? Tem duas telas, uma tela fica o DevOps. Olha, fica o né? painel lá. Fica o painel. Aí você vê os cards se movimentando, né? Inserindo tagzinhas lá de ou bloqueado ou pendência, né? Então, assim, isso é muito interativo, então é fácil de visualização e fácil você acompanhar visualmente o que está acontecendo. Então, todas essas fases que a gente conversou, desde da demanda inicial, triagem, análise, refinamento, tudo é um cardzinho que está andando por raias. Então, realmente, você tem a visão a todo instante do que está pronto, o que não está, o que está pendente. Pô, é o que está em execução, o que precisa de refinar melhor. O que está em homologação, né? Todos os detalhes lá. E além disso, a gente tem algumas tags de identificação, quando está com alguma pendência, se é pendência da Prodeste, se é pendência do cliente de trazer alguma informação. E tem as urgências, né? Tem um especial por urgência. Tem uma linha, né? Uma lane especial, que qualquer card que for para lá, a gente sabe que alguma outra coisa vai ter que parar para ele ser atendido. Entendi, que é previamente combinado também. Hoje já tá automático para todo mundo, né? Apareceu uma urgência lá, a Fernanda já sabe que alguma coisa vai precisar parar, se não foi ela que colocou, né? Que ela já procura saber mesmo se é urgência. Normalmente sou eu que coloco na urgência, né? Então, ou é alguém que me pediu para colocar na urgência por conta da demanda estar lá com ele, né? Mas, assim, a urgência, realmente a gente sabe que alguma coisa vai ter que parar. E a equipe já sabe. E aí, se tiver muita coisa importante rolando, aí já precisa de uma conversa, às vezes, dela com o coordenador para falar o que a gente vai parar para poder atender isso. Porque urgência é urgência. A urgência foi um problema no início, né? Que aí o pessoal percebeu. Urgência passa na frente. Sim. Aí chegava a ponto da gente ter 4 urgências lá, 5, 6. Ah, entendi. O pessoal começou a desvirtuar o uso e botou tudo urgente. Mas aí hoje está tudo muito... Conseguiu podar. Problemas da mudança, né? Sim. Porque cada ponta do processo recebe a sua pressão para entregar o resultado, né? Fernanda, quando recebe uma demanda, ela recebe a pressão do cliente dela. Todo mundo quer um prazo. Mas assim, e a gente conseguia, até todo mundo conseguir internalizar que pular etapas não é o caminho para a gente
que a agilidade não é velocidade. Então, Ótimo. hoje eu acredito que, se não todo mundo, boa parte das pessoas já internalizou isso. Que a gente seguir a etapa correta, mesmo que a entrega não seja no tempo, no menor tempo possível, mas que seja no menor tempo desejado, mas que seja no menor tempo possível, seja uma entrega realmente que atenda o que você precisa, que é o mais importante. E aí, ao invés de eu fazer a minha parte rápido e passar a bola para ela, para dizer que eu já fiz, é muito mais fácil eu fazer da melhor maneira possível para que ela não tenha que mandar de volta. Né? Uhum. Na hora dela fazer o pedido para mim, ao invés dela só fazer de qualquer jeito para dizer, ó, já passei para a Prodeste. Se ela fizer com uma qualidade melhor, eu vou poder começar o mais rápido possível, sem precisar ficar perguntando uma série de coisas para ela, e vou conseguir entregar mais rápido. Deixa de passar uma batata quente e passar uma bola redonda, né? Isso faz toda a diferença. Esse, quando a gente internaliza essa forma de trabalhar, que não é fácil, apesar de falar assim parecer muito bonito, mas no dia a dia não é fácil, com as pressões que a gente tem e tudo, tudo fica muito mais simples, né? Muito bom. Claramente tiveram vários benefícios, né? Teve mais transparência, acho que a comunicação ficou melhor, né? A ferramenta, o framework, vocês trabalhando juntos. Eu ia perguntar, nesse processo todo, que desafios vocês consideram ter sido mais difíceis, até para quem pensa em fazer algo nesse estilo de gestão mais perto, vai passar, vai sofrer, para já se preparando. Imagino que... Eu, assim, no meu ponto de vista, né, a parte mais sensível ali é trazer a equipe para jogar junto, né? Tanto porque a gente está falando de pessoas, e pessoas, cada um tem um comportamento, né? Então, é você tentar engajar as equipes, tanto aqui quanto lá, para estar junto com você nessa tentativa de organizar a casa, né? Então, assim, eu acho que o ponto crucial aí nessa jornada aí foi a comunicação, né? E está sendo a comunicação. A gente precisa continuar com esse canal de comunicação aberto, né? Diário que seja, mesmo quinzenal, porque eu acho que é essencial para que a gente consiga continuar nesse caminho e continuar comunicando tanto entre as equipes e dentro das próprias equipes. Eu acho que isso, o ponto principal para mim é a comunicação, trazer a importância, qual o significado de você trazer o papelzinho, o card de uma coluna para outra, né? O peso que isso tem, né? O peso que tem quando você abre uma demanda lá de qualquer jeito, o peso que tem quando o Prodeste entrega para a gente para homologar, mas a gente não consegue homologar porque tem algum problema. Então, assim, eu acho que isso tudo é uma engrenagem que a gente precisa, acho que talvez, como ponto principal aí, essa comunicação de trazer a importância daquele processo. Massa. Imagino que no momento que vocês tiveram acesso a todas as demandas e ficou tudo mais transparente, além do choque inicial, isso talvez tenha trago algum tipo de problema ou dificuldade a mais? Não, isso eu estava até conversando com o Daniel, né? Aquelas 1000 demandas não existem mais. Ah, legal. Então, assim, eu acho que hoje, se a gente tiver 60 demandas... Conseguiu enxugar esse ponto, né? A gente conseguiu enxugar, não só por conta da ferramenta, né? Porque a gente acabou centralizando essas demandas lá. E essa centralização trouxe para a gente uma reflexão do que realmente precisa ser encaminhado para o Prodeste. Né? Porque hoje a gente entende que o Prodeste, né? A gente lá, a CGE, né? A nossa equipe lá da gerência do CIARES que trata nesses sistemas, né? A gente entende que o papel do Prodeste é de trazer soluções para a ferramenta. E não ficar extraindo dados, não ficar
gerando relatórios, grupos de eleitos lá, que é a nomenclatura que a gente usa. Então, a gente tem que criar ferramentas dentro do sistema para que o próprio usuário consiga executar, faça a sua atividade lá. Então, eu acho que a gente conseguiu, nesse movimento, trazer esse conceito, né? Trazer essa importância e trazer essa realidade que hoje aqueles 1.000 a gente não tem. Claro que a gente tem uma fila ainda considerada grande, né? E por conta da dinâmica da legislação de pessoas, a gente entende que não vai se resumir. É uma fila hoje ela tem mais peso, ela tem menos quantidade, mas ela tem uma demanda que ela é mais pesada, né? Elas são demandas realmente complexas de funcionalidade, de implementações, de mudança. né? A gente não tem aquelas demandinhas que dificilmente, né, a gente tem alguma demanda que a gente vê que não vai agregar valor nenhum pro sistema, que na hora que eu terminar ela... Ou, às vezes, executam uma rotina que vai valer só para um órgão, entendeu? Naquele momento. Então, assim, quando a gente pensa num sistema corporativo, né, a gente tem que pensar num todo, né? Isso. Já que eu vou criar uma rotina, né, que essa rotina possa abarcar outras situações, né? E aí, esse é o nosso papel lá, quando a gente faz essa análise de recebimento de chamados para direcionar para o Prodeste. Que é importantíssimo, né? O que faz essas demandas diminuírem também é a qualidade dessa triagem, né, que vocês têm que conversar. Isso aí. E essa organização veio num momento muito importante, que ela veio justamente naquele momento pandemia, pós-pandemia, né? Em que a gente teve, principalmente no quadro de TI, a gente teve uma evasão de profissionais, teve um movimento grande de profissionais de TI no mercado. A gente teve na própria empresa, a gente perdeu muitos profissionais, e quando eu tinha, naquela época, uma equipe toda para servir a equipe da Fernanda, chegou um momento em que a gente não conseguiu manter isso e eu tive que dividir a minha equipe para atender as demandas da gerência do Ciares e de algumas outras não, que eu fico com ciúmes, tá? Não gosto desse assunto. E aí gerou, a gente teve problema, mas a gente conseguiu passar, sim, sobreviver a isso com esse tipo de organização. Sim. Que hoje a gente atende, hoje a coordenação de RH, ela atende a gerência do Ciares e a gente atende também outras gerências. E fora isso, a gente atua ainda em outras, em demandas internas, com alinhamento, porque hoje dentro da Prodeste a gente trabalha com um alinhamento estratégico, algumas iniciativas internas de técnicas e operacionais que a gente tem que alinhar junto com o atendimento das demandas de clientes. Tem que encaixar de alguma forma, Tem que encaixar. O mais que seja transparente para a Fernanda, a gente tem que correr atrás disso internamente. Aí a gente tem essas conversas sempre para alinhar. A gente já mudou o fluxo, já tirou coluna, que não estava necessário, do board. Essa etapa do fluxo aqui não está fazendo sentido, vamos tirar. Esse tipo de demanda aqui não precisa aparecer para mim, porque é uma coisa interna de vocês podem gerenciar e eu só preciso saber que o recurso está indisponível. A gente também tem filtros, né? Por área, né? Porque como a gente tem vários sistemas, né? A gente tem o filtro do Ciares, a gente tem filtro do Portal do Servidor, filtro do Cidades, que é o envio de informações para o Tribunal de Contas, tem o filtro do Portal do Servidor, tem o filtro da API, que a gente fornecimento de dados do Ciares para outros órgãos via API. Então, a gente tem esses filtros que facilitam, né, até a gestão. Eu quero ver dos Cidades, porque a gente tem praticamente um board para cada um deles. Né? Isso, exatamente. Aí, quando a gente tira o filtro, a gente vê o universo todo, né? Sim. Mas se eu quiser ver de um filtro, de um sistema específico, a gente consegue. Legal. E se for o caso, a gente prioriza, né, porque tem prazo, alguns têm prazo, a gente consegue fazer essa gestão também. Isso é interessante, porque, no fim das contas, é um board único. É um board único. Não tem um board por sistema, porque a equipe é meio que única, tem que dar conta de tudo, entendi. Na verdade, é um board único para a coordenação. A coordenação de pessoal, ela é um board único tanto para atender a gerência do Ciares, da Fernanda, quanto para as outras gerências que atuam junto com a gente. Na área de RH. Na área de RH.
E aí cada cliente só enxerga o que é seu e a equipe enxerga tudo. E funciona muito bem, ficou bem... É um processo de refinamento constante, né? Nos últimos anos é só ajuste fino. Está sempre discutindo o que pode melhorar, se o fluxo está legal, o que está de mais, o que está de menos. Isso aí. Nem todas as equipes têm o mesmo fluxo, porque eu acho que fluxo é uma coisa muito pessoal de cada time, né? Tem a dinâmica do sistema em si também. Tem times e tem sistemas que têm fluxos bem mais reduzidos, tem times que têm fluxos com etapas um pouco maiores. Mas o importante é que aquele fluxo seja entendido e seja vivido e faça sentido para aquela equipe. Você não modela o seu trabalho pelo fluxo, você cria o fluxo primeiramente para representar o seu trabalho. E aí depois você começa a reanalisar aquilo e ajustar. Sim. E assim, é uma experiência legal, ajudou muita gente a otimizar a forma de trabalhar. Hoje a gente consegue trabalhar, óbvio, nunca com tranquilidade, porque a demanda é sempre grande, mas a gente consegue, pelo menos, ter realmente a percepção do trabalho acontecendo. O que eu acho que é importante também é que a gente consegue, no final, ver que as entregas estão alinhadas com as prioridades definidas, né, no final. Então, porque antes a gente tinha demandas que não faziam sentido para ser essa entrega. Você fechou o mês, esse mês eu fechei um monte de chamado. Mas para mim, de nada, valor parece. Não serviu de nada, entendeu? Então, hoje a gente consegue ver que as entregas estão alinhadas com as prioridades da gestão, entendeu? Então, acho que isso foi um ganho importante também. Agora o valor do trabalho aparece realmente. Isso, a gente consegue, isso aí. Pessoal, eu adorei muito a conversa de vocês aqui. Ficou claro que não adianta você ter ferramenta, framework, letrinha da moda, se não tiver comprometimento, se não tiver comunicação, se não tiver parceria, se realmente todo mundo não estiver trabalhando junto para o mesmo objetivo. Vocês estão de parabéns e eu convidei vocês porque eu vi desde quando eu soube da dinâmica que vocês o trabalho que vocês têm é um modelo a ser seguido, não só para o Prodeste, como qualquer órgão, quando você tem essa dinâmica de trabalho que vocês têm é maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Obrigado por ter vindo aqui. Agradeço muito. E um ponto final no nosso podcast. Agradeço a vinda de vocês imensamente. A conversa foi maravilhosa. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Fernanda. Vou abrir aqui para suas considerações finais. Bom, queria agradecer pelo convite de participar aqui do podcast, né? Foi bom, assim, eu achei muito proveitoso falar do nosso dia a dia. Queria agradecer a minha equipe, né, lá da Gerência do Ciares, né, que está junto comigo nessa jornada. Agradecer Daniel e a equipe deles do Prodeste, né? E agradecer também aos meus gestores lá, o Marcelo Calmon, secretário, e a subsecretária Eide Lemos. Perfeito. Queria agradecer pelo convite também, você, Fernanda, também, pela parceria de sempre, os coordenadores, Fernando e Daniele, da parte do Ciares, todos os meus coordenadores lá, né? O Augusto e Francisco também, que estão sempre dedicados a manter esse fluxo funcionando, junto com a equipe lá. Agradecer a Prodeste pela iniciativa do podcast também, que está sendo uma iniciativa legal e está sendo legal até para a gente internamente conhecer mais da Prodeste que a gente trabalha, né? Que tem muito conteúdo ali que a gente também não conhece. Sim. Eu acho que é isso. Espero que continue tendo muitos episódios aí, muitas novidades. Legal. Eu faço um agradecimento especial também a Adéres, que cedeu esse espaço muito legal para a gente fazer nosso episódio de hoje. E agradeço a você que nos acompanhou aqui até o final desse episódio. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!